Olá novamente, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Meus irmãos, eu peço a ajuda de vocês para espalhar a palavra do Pai, compartilhando essas orações. Essas orações, elas têm uma reflexão e faz as pessoas se unirem mais com Deus. É um trabalho que nós estamos fazendo aqui para Deus, e a palavra do Senhor, ela tem que alcançar todo o seu objetivo. Então, irmãos, vamos participar, porque é um bem que nós estamos recebendo, e quando nós recebemos este bem, é importante que a gente compartilhe com os nossos irmãos que também precisam. Isso ajuda a você, ajuda o seu irmão, porque quando você compartilha, você está fazendo um bem a seu irmão, e esse bem Deus está olhando e Ele está computando ao seu favor. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte também, né? Ajudando. É isso que eu vos peço. E também peço que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que somente Ele, Jesus Cristo, nos dá. Vamos à nossa leitura bíblica inspirada de hoje e à nossa posterior oração. Glórias ao Senhor, meu Deus. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Salmo 121, versículos 1 ao 8. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas
inventam mentiras que, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, com os seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Efésios capítulo 4, versículos 3 ao 24. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos pelos seres humanos. Também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com o ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Atos, capítulo 17, versículos 24 ao 31. Então, irmãos, talvez vocês já tenham notado ou não, mas aqui eu só falo dos ensinamentos de Deus e do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo. Hoje
me deparei com um irmão a qual tive pena, não porque ele fosse necessitado materialmente falando, mas por causa da sua grande ignorância nos assuntos de Deus. Não que isso seja algum crime ou que eu tivesse sido intolerante com ele, mas por causa da agressividade que carregava as suas palavras quando ele me perguntou qual era a minha religião. Eu tentei dizer a ele que eu era somente uma pessoa que procura seguir a Jesus de Nazaré. E, quando fui falar sobre a Bíblia, ele me falou que somente quem fosse formado em religião poderia ler, procurar entender e discutir sobre os ensinamentos da Bíblia com alguém. Nossa, aquilo me chocou. Não esperava ouvir isso de alguém, mas enfim, devemos estar preparados para todo tipo de retaliação, mesmo falando de nosso Pai e de seu Filho amado. Então, irmãos, me calei. Deixei que aquele vento passasse. Pensei no Pai e tive pena daquela alma soberba e arrogante que me despejou o seu fel. E, irmãos, o pior é que ainda existem muitas, mas muitas pessoas assim, navegando perdidos na escuridão total ou parcial da presença, alcance e atuação de Deus. Ergamos o nosso próprio templo ao Senhor dentro de nós, pois que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está em toda parte e também dentro de cada um de nós. Então, amigos, vamos tentar um pouco mais abandonar a nossa natureza humana e nos dedicar a aprender a participar do corpo de Cristo que nos uniu com o seu amor e aposta todos os dias em nossa vitória e salvação. Meus irmãos, vos convido a orar agora. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, nos limpando das energias negativas do mundo, elevando a nossa mente e pensamentos a Jesus, nos carregando com as mais altas vibrações de Deus e nos trazendo mais fé, esperanças e alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, meu Deus, Jesus, nosso mestre e amigo, retornamos a vós para pedir a vossa ajuda, os vossos conselhos e o vosso perdão. Ó Pai eterno, ajuda-nos, Senhor, a não desanimar. Ajuda-nos a atravessar esse desafio que é viver sem esmorecer. Eu sinto, meu Pai, que Tu és presente. Sinto que me provas e o meu desejo é somente de Te agradar. Perdoa-nos em nossas fraquezas. Tento ser forte, mas a minha carne me trai. Somente em Ti sou capaz. És Tu que me moves e me faz avançar. Obrigada, Senhor, pois as Tuas misericórdias são a causa de já não ter sido consumido. Por tudo o que já fizeste e ainda fará em nossas vidas, nós Te agradecemos. Ainda preciso, meu Pai, vos pedir que auxilie e proteja a minha família, os meus amigos sinceros e todos os meus irmãos em Cristo, principalmente pelos que estão orando comigo agora. Peço também, Senhor, pelos irmãos que estão sofrendo em hospitais, pelos
enlouquecidos ou perdidos pelas ruas, pelos que carecem de justiça, pelos que estão sofrendo a dor do luto e também por todos aqueles irmãos que porventura não gostam de nós. Peço que o pão de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom sábado para todos. Que o Senhor que dá a paz, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. E que o Senhor esteja com vocês.